ok? Certo. Aqui é a origem, onde tudo começa. Virgulino Ferreira da Silva nasce dia 7 de julho de 1897, no sítio Passagem das Pedras, que também fica aqui em Sertalhado, onde antigamente era conhecido como Vila Bela. Aqui a gente tem um quadro com sua família, a avó materna, a mãe, o pai, ele, seus irmãos e suas irmãs. Esse aqui é Zé Saturnino, seu vizinho, que também era amigo e se tornou seu primeiro inimigo, e lá em cima o pai e a mãe dele. Ao longo da trajetória de vivência, na sua infância ainda, os irmãos Ferreira, ele era muito próximo, eram amigos, costumavam sair, brincar. Só que ao longo desse tempo começaram a criar rixas. Esses conflitos que saíram de algo verbal e partiram para uma agressão, né? Que é quando o Saturnino se junta com o grupo, vai até a mesa emboscado nesse local, onde alguns irmãos Ferreira tinham muito costume de passar, porque eles eram almocreves, eles trabalhavam muito com venda de artesanatos, vendiam fora ou compravam fora para vender aqui, também eram vaqueiros, então eles tinham o costume de sempre passar por aqui. E nesse dia que eles estavam passando por lá, se deparam com o tiro vindo de Saturnino. Um de seus irmãos ele acaba sendo ferido, porém o tiro pega de raspão, que aí Antônio, nada muito grave, e a Jumentina ele acaba sendo morta. Então ele retornou para casa, chegando em casa, o pai viu a proporção que se tomou, acabou indo para o juiz, para que o juiz determinasse um acordo para que essas brigas pudessem acabar. Porém, como era de costume, até hoje ainda é, o juiz ele acaba ficando lá de quem tem poder, a família de Saturnino. A família Ferreira não era uma família pobre, deixando bem claro, até porque eles trabalhavam, vendiam artesanato, tinham fazenda e animais, porém, não era uma família tão rica como a família de Saturnino. Então o juiz determina um tratado de paz, que seria a família Ferreira ir-se embora de Vila Bela, vender seus terras e seus animais, enquanto a família Saturnino ficaria aqui sem nenhum tipo de punição. Então a família Ferreira acabou não aceitando, até porque não seria viável eles simplesmente ir-se embora da cidade onde eles nasceram, construir sua vida para uma briga que não foi eles que começaram, né? Então o juiz ele fala que caso eles pudessem ficar, eles arrumassem um advogado, porque saberia que eles não teriam condições de arcar com o advogado, assim como nenhum advogado iria pegar a causa de uma família que perderia contra a família rica. Então eles compram 3 armas e 2 mil munições e mandam informar ao juiz que está com 3 advogados e 2 mil testemunhas. Que é quando eles cercam a casa de Saturnino e começam a disparar tiros. Porém, a mãe de Saturnino era madrinha de um dos irmãos de Virgulino Ferreira da Silva, Antônio. E por uma questão de respeito, ela sai para fora, implora para que não faça nada do seu filho. E por ela ser madrinha dos irmãos, ele acaba respeitando e acaba não fazendo nada, então vão-se embora. O pai ele vê que a situação se tornou algo muito grave, onde poderiam correr risco de seus filhos matarem alguém ou de seus filhos serem mortos. Então ele de fato resolve ir embora de Vila Bela quando eles vão para Alagoas. Não vai porque o juiz mandou, mas sim por escolha própria. A mãe dele acaba falecendo ao longo dessa trajetória de conflitos, de depressão. Porém, o pai ele continua vivo e vai-se embora com os filhos para que pudesse acabar com esses conflitos. Chega em Alagoas, jurando que esses conflitos iriam acabar, Saturnino simplesmente entra em contato com a volante alagoana, o tenente Zé Lucena, através de cartas informando que chegou uma família de vagabundos, arruaceiros, uma família que foi expulsa de Pernambuco, enfim, difama a família Ferreira a todo custo, fazendo com que o tenente Zé Lucena vá até a casa onde a família Ferreira se encontrasse, e chegando lá só estava o pai. Os filhos não estavam, então o tenente Zé Lucena informa o que foi recebido pela carta para o pai. O pai não gosta do que ouviu sobre seus filhos, de ser chamado de vagabundos, de pessoas que não prestavam, então o pai e o tenente Zé Lucena acabam discutindo. Essa discussão acaba levando à morte do pai de Virgulino Ferreira, quando o tenente Zé Lucena acaba matando ele. Então, Virgulino Ferreira ele se revolta, até porque perdeu sua mãe e acaba perdendo seu pai para o volante. O sangue sobe a cabeça e ele acaba entrando no cangaço, porque o cangaço já existia muito antes dele. Então ele entra no cangaço no intuito de vingar a morte do pai, que é quando a gente fez esse quadro aqui, em 1920, ele entra pro bando desse senhorzinho aqui, chamado Senhor Pereira. Como eu informei, o bando já existia, era mais um bando de arbaceiros, pessoas escravos que se juntavam ali para ir atrás de lutar pelo que eles acreditavam que era correto para eles. Mas quando o Virgulino Ferreira da Silva entra no cangaço, ele entra de fato no intuito de vingança. Aqui a gente tem a representação da sociedade curada, são objetos muito comuns usados pelos vaqueiros, que Virgulino Ferreira da Silva também era vaqueiro, gostava muito de vaquejada e sempre se destacava em tudo que fazia. Dentro do cangaço não foi diferente, ele passa 2 anos, de 1920 até 1922, com o Senhor Pereira sendo seu chefe e se destacando muito dentro do cangaço. Então o Senhor Pereira, em 1922, ele resolve sair do bando por uma questão própria, ele de fato decide sair, não quer mais, e passa a chefia para o bando, para Virgulino Ferreira, que é quando ele começa a se tornar o lampião que a gente conhece.
Aqui a gente vai ter gente do Lampião, onde tem diversas fotografias. No primeiro quadro, fotografia de Lampião, Lampião e Maria Bonita. O quarto quadro, uma foto de Lampião, Maria Bonita e Benjamin Abraão. Benjamin Abraão ele era sírio-libanês, ele vem fugindo da Síria, chega no Brasil, conhece o Padre Cícero. O Padre Cícero era muito amigo da família Ferreira, então Benjamin Abraão fala com o Padre Cícero para que o Padre Cícero pudesse falar com o Lampião, para o Lampião dar permissão para ele fazer fotografias e filmagens no pano. Então o Padre Cícero fala com o Lampião dá essa permissão e ele faz todas essas fotografias dos cangaceiros que estão expostas por aqui. Foi feita por Benjamin Abraão, assim como 2 filmes que Benjamin Abraão também fez sobre os cangaceiros. Porém, no tempo, o governo Getúlio Vargas, junto com o governador Agamenon Magalhães, eles não queriam que essas filmagens se propagassem, porque mostrava totalmente diferente do que o governo passava. O governo passava uma visão sobre os cangaceiros de pessoas ruins, de matadores, estupradores, quando na verdade o filme que Benjamin Abraão faz sobre os cangaceiros é totalmente diferente de tudo isso. É simplesmente várias pessoas que estavam ali dentro de um bando, que dançavam, bebiam, se divertiam, andavam como qualquer outra pessoa. Então o governo, com medo que isso pudesse vir à tona e as pessoas tivessem uma visão diferente do Lampião, que era a visão que o governo não passava, o governo ele acaba pegando todas essas filmagens e fotografias e acaba destruindo, para que ninguém pudesse ter acesso. Aqui a gente tem a Onda dos Abelê, que é natural aqui de Santa Catarina também. Era conhecido como cangaceiro manso, porque era um cangaceiro que não gostava de nenhum tipo de conflito, onde a gente vai ter essa faca que pertenceu a ele, assim como o documento dele. E aqui a gente tem a medicina do cangaço, que vai desde raízes a sementes, cascas de pau, né, que é muito comum ser utilizado